conversar um pouco agora referente a capacitores, ok? A gente tem que ter entendimento sobre essa pecinha que é muito importante para a gente. Por que importante? Um refrigerador, quando ele trabalha, nós temos refrigerador de alta potência, de alto rendimento, e temos refrigeradores comum que você abre uma ou duas vezes a porta durante o dia ou durante a noite, ok? Mas o que eu quero dizer com capacitor? Nós temos dois tipos de capacitor. Nós temos um capacitor eletrolítico e nós temos um capacitor que é permanente. Qual é a diferença, professor, em referente a um e outro? Ok. Quando a gente fala de capacitor permanente, é um capacitor que o nome já diz. Ele vai ficar permanente ligado ao sistema de refrigeração ou ao sistema de elétrica do equipamento, ok? Ele não vai precisar desacoplar. Ele é preparado para isso. Capacitor permanente. Esse capacitor permanente, ele é um capacitor cinza, ok? Bom, esse é um detalhe. Como é que funciona esse capacitor e ele não explode, não estoura? Fácil. Na construção dele, ele está aqui, pessoal, ó. Vou tentar desenhar um aqui para vocês entenderem, tá? Capacitor permanente. Permanente, ok? Aqui tá os dois terminais dele, ok? Dois terminais. E vocês sabem que o capacitor normalmente, quando você pega e deixa ele ligado na tomada, o que acontece? Ele explode, certo? Esse que explode é o capacitor eletrolítico, o preto, ok? Por quê? Eu faço a pergunta para vocês agora. Por que o eletrolítico não explode? Poucas pessoas que trabalham na área sabem sobre isso, ou conversam sobre isso, mas é de bom entendimento você entender. Todo capacitor permanente, quando ele trabalha, ele vai carregando o seu nível, certo? De carga, ele vai. Quando chega a uma média de 10 a 15% do seu limite, ok? Quando chega nessa parte do seu limite, ele começa a vazar junto na eletricidade, certo? Ele recebe, carrega, e quando ele está no limite de 10% para fazer o total dele, ele começa a vazar junto na rede elétrica do equipamento. Por isso que nós temos capacitor elétrico permanente em ventilador, em chopeiras, em ar-condicionado. É por causa disso. Eu preciso de potência, eu preciso de uma arrancada, e depois eu não tenho o relé, que é uma outra história, que nós vamos conversar depois, para desligar ele fora novamente, ok? Então, o capacitor permanente é aquele cara que recebe a tensão, chega no seu limite e começa a drenar aqueles 10% a mais que deveria ficar nele, drena para a parte elétrica do equipamento, ok? O capacitor eletrolítico, vou desenhar ele aqui para você, ó, já estou pegando a canetinha preta, porque ele é o preto, certo? O que acontece? Esse capacitor aqui, ele não pode ficar ligado diretamente na fase, assim, ó. Ele não pode, isso aqui está errado, ele não pode fazer isso. Se acontecer isso aqui, ele explode. Mas não é, pessoal, não é aquela explosão, não, ele vai vazar, ele vai fazer assim, ó, e vai sair uma fumaça, ok? Pronto, acabou. E aí, sem esse capacitor, o equipamento já não funciona mais também, entendeu? Então, o que acontece? Além dele ser de uma cor negra, de uma cor preta, ele tem o seu Faraday, né? A gente, na nossa linguagem elétrica aqui, a gente está falando de microfarad, nanofarad, né? Aqui eu estou te falando de Faraday. Esse Faraday dele, essa medida dele, sempre é medidas altas, tá? 80,
100, 170, 250. Isso aqui é alto. Já o capacitor permanente é baixo. É 1 micro, né? 5, tem de 3, tem de 10, tem de 15, tem de 30, tá? Isso aqui, essa potência aqui é alta para continuar trabalhando com o equipamento. E aqui já é uma capacitância bem maior, porque se trabalha de uma outra forma. A gente trabalha com ele e ele sai. A gente trabalha com ele e ele sai. Ok? A gente fica por aqui falando sobre capacitor, mas eu precisava que vocês entendessem o que é um capacitor permanente, fica ligado junto com o equipamento, e um capacitor eletrolítico que ele é obrigado a retirar do sistema elétrico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente tem uma condição na geladeira que é um compressor que vai um relé e um protetor. Esse relé e esse protetor faz a função de retirar o capacitor do seu sistema. O relé engrena o motor junto com o capacitor e automaticamente quando o capacitor, ou melhor, automaticamente quando o compressor entra, esse capacitor automaticamente sai. A gente fala numa próxima aula sobre isso um pouquinho mais desenhado. Grande abraço, até a próxima aula.